Hi everybody! Hoje vamos estudar a passive voice, ou voz passiva. É um conteúdo gramatical que existe também na língua portuguesa, voz ativa, voz passiva. E no inglês também é uma estrutura bastante utilizada, principalmente quando o mais importante não é quem faz o quê, mas sim o que foi feito. Então eles invertem, dão uma ênfase no que foi feito para a informação poder ser passada com mais qualidade e mais clareza. Então vamos começar pela estrutura. No caso aqui temos uma frase: English is spoken all around the world, que o inglês é falado por todo mundo. Então, por que eu usei is spoken? É falado. Porque não importa quem fala inglês, mas sim a questão da língua ser falada por várias pessoas, diversas pessoas. Então, eu dou uma ênfase nesse sentido aqui. Depois, eu tenho aqui uma perguntinha, né? Were the plants watered last night? Eu estou perguntando se as plantas foram regadas noite passada. Então, aqui nós temos a seguinte estrutura. O verbo to be, no passado, foi para frente. E aqui eu tenho o particípio do verbo water. Aí vocês vão dizer, mas prof, teacher, water não é água? Tem muito disso no inglês, que às vezes um nome de uma coisa também é o verbo. Por exemplo, love. Love é amor e também é o verbo amar. Water é água, mas também pode ser o verbo regar, né? Dar água para as plantinhas. Então, no caso aqui, were the plants watered last night? Se as plantas foram regadas noite passada. Aqui temos mais uma informação que também foi colocada na voz passiva. Vocês sabem que o Brasil, em termos de moda, é um país muito reconhecido no mundo todo, né? Principalmente a nossa moda de praia, né? Então eu coloquei aqui, ó, Beautiful swimsuits haven't been made in Brazil for a long time. Que seriam lindas roupas de praia, né? Swimsuits, maiôs, por exemplo, têm sido feitos no Brasil por um longo tempo. Então, nesse caso aqui, a frase está no present perfect, na voz passiva, porque são várias empresas, vários estilistas que fazem roupa de praia. Então, não importa exatamente quem, mas o fato, o assunto de que aqui no Brasil é feita uma moda de praia belíssima. Então, vamos dar uma olhadinha de novo na estrutura? O que acontece com a estrutura da voz passiva? Ela tem a seguinte fórmula, então. Eu vou ter o verbo be, vou ter um past participle, que seria o particípio. Então, ele é composto de duas etapas. E uma coisa bem interessante, quando eu quero imprimir a ideia de presente, passado, futuro, colocar, por exemplo, present perfect, futuro will, essas coisas todas, a parte do particípio, ela nunca muda. Ela fica sempre no particípio. Então, é a parte que indica a ação. Spoken, que é falado, watered, regado, made, feito, fabricado. Então, essa partezinha, ela fica sempre igual, sempre no particípio. E as indicações de tempo, elas serão feitas na partezinha onde eu tenho o verbo be. Então, por exemplo, no simple present, o be vai assumir as seguintes formas. I am, he, she, it is, you, we, they are. Se eu quiser colocar no passado, a forma be vai se transformar. Então, para a pessoa I vai ficar was, he, she, it was, you, we, they were. Eu só vou mexer, então, na parte do verbo be. Por exemplo, aqui está no presente. English is spoken all around the world. E aqui está no passado e na forma interrogativa. O que fazemos na forma interrogativa? Colocamos o auxiliar para frente do sujeito, que no caso aqui é the plants. Então, eu passei o were, que está funcionando como auxiliar, para frente. Outra coisa bem importante. Se eu quiser, por exemplo, colocar um futuro nessa minha voz passiva, o que eu faço? Muito simples. Eu vou usar na parte do be essa expressão para todas as pessoas. Will be e depois o past participle. E aqui no final, vocês viram, eu coloquei um exemplo de present perfect, né? Porque eu coloquei que a moda brasileira, né? Brazilian beautiful swimsuits, lindas roupas de praia, lindos maiôs, têm sido feitos no Brasil por um longo tempo, ou seja, começou lá no passado e continua. Como é que eu faço então o present perfect na voz passiva? Muito simples. Eu vou colocar para as pessoas I,
you, we e they, eu uso have been. E para as pessoas he, she, it, eu vou usar has been. Então, lembrando, quem vai dar essa noção de tempo para a voz passiva é essa partezinha aqui, a parte do verbo be. E a parte do verbo de ação, ela fica sob responsabilidade do past participle. Lembrando, existem os past participles que são regulares, como watered, que terminam em ed, e temos os irregulares, como spoken e made. E onde é que mesmo que a gente acha esses verbos irregulares, existe uma tabelinha chamada tabela de verbos irregulares, em qualquer mecanismo de busca da internet, é bem fácil de achar. Então, aqui no final eu coloquei mais um exemplo para vocês entenderem como é que funciona essa questão do sujeito na passiva e como incluir, então, se eu quiser, a pessoa que exerce a ação na voz passiva. Muito simples. Vocês já olharam pela cidade, quantos prédios lindos tem, quantas construções modernas? Vocês já pararam para pensar que muitas dessas construções são criadas por arquitetas e designers mulheres? Então, imaginem quantos desses prédios, dessas obras, são mulheres que criam. E aqui eu coloquei um exemplo. A lot of modern buildings have been designed by female architects. Então, vamos traduzir? Muitos prédios modernos têm sido projetados por arquitetas. Então, aqui dá para ver bem direitinho essa questão do uso do have been, na voz passiva no present perfect, designed, que seria o particípio. E aí, temos o sujeito passivo, porque os prédios ficaram lá quietinhos, né? Eles foram projetados por outra pessoa, por alguém. E esse alguém, então, seria by female architects, que seria o agente da voz passiva no inglês. Mas o inglês é muito mais comum não haver o agente na voz passiva, muito mais comum dar essa ênfase ao que aconteceu e nem tanto quem foi que realizou a ação. Então, vimos aqui a voz passiva no inglês, com essa questão importante, né, de como o be é o responsável por indicar os tempos verbais e a forma do particípio que o acompanha. Até mais, pessoal. Obrigada. Bye, bye.